Olá, meu nome é Wesley Brito e este vídeo é a apresentação do trabalho do Grupo 2 da disciplina Sistemas Digitais, que é oferecida pela UFRN e lecionada pelo professor Samaerne Dias. Este grupo é composto por Ana Beatriz Marinho Neves, Elias Gugel de Oliveira, Isaac de Lira Júnior e eu, Wesley Brito da Silva. Bom, o problema consiste em projetar um circuito integrado que torne possível implementar uma unidade de processamento, uma CPU, e que contenha 16 instruções. Essa CPU possui um projeto RTL que deve abranger a estrutura básica de acordo com essa imagem aqui. Essa estrutura possui dois blocos principais, o bloco de controle e o bloco de dados, e duas memórias, a de instrução e a de dados. Como essa primeira memória deverá passar todos os comandos após a máquina ser iniciada, então as instruções devem estar armazenadas, ou seja, ela será do tipo ROM. Definimos ela como do tipo ROM. E a memória de dados deverá ser do tipo RAM, pois sempre vamos atualizar os valores nela contidos. O registrador PC, no bloco de controle, como seu próprio nome sugere, Program Counter, será utilizado como contador de 8 bits, que indicará qual é a posição na memória da próxima instrução, e nela vai conter o opcode, que vai ser de 4 bits, e os outros espaços serão destinados para o posicionamento da memória de dados. Já o IR, que é Instruction Register, receberá e salvará esses dados. Vai passar pelo controlador, que no controlador vai se encontrar o DataPath, que é o bloco de controle, o bloco operacional, e depois vai encaminhar esses dados para a memória RAM e para os registradores específicos que serão utilizados. Também vemos uma comunicação desse banco de registradores com a memória de dados, para que seja necessário, caso a instrução mande, e um retorno dos resultados das operações que ocorrem na ULA, para o banco de registradores. Nesta figura, vemos a descrição do conjunto das instruções, que devem estar disponíveis na memória de instrução. Temos o nome da instrução, a classe, o opcode, que é basicamente a referência da operação, os outros 12 bits são dados de manipulação, como eles devem ser manipulados, a descrição, o carry e a ULA. No HLT, consideramos que ele irá carregar a instrução atual realizada. O LDR busca a memória de dados para escrever no banco de registradores. O STR ele vai fazer justamente o contrário do LDR. Ele vai pegar do banco de registradores e enviar para a memória. O MOVE ele vai só alocar o dado de um registrador para outro registrador. Já o ADD, o SUB, AND, OR, NOT, SHO e CMP serão instruções da ULA. Nele, a gente considerou como o ADD, a adição, o SUB, uma subtração, o AND, uma operação de AND entre dois dados, o OR igual ao AND, o NOT será apenas de um registrador, o SHO será que nem o AND e o OR, e o CMP nós consideramos como um comparador, onde teremos a entrada de dois dados e vamos fazer a subtração entre eles para reaproveitar os blocos já construídos na ULA, e caso essa subtração seja zero, então eles são iguais, e vai sair para o registrador A o número 1, um bit 1. O JMP, JNC, JC, JNZ e JZ serão saltos nas instruções. Só que o JMP, ele apenas é um salto, chegou nele, já saltou para um valor específico que a gente tenha determinado nas instruções. E o JNC, JC, JNZ e JZ serão saltos condicionais. Caso o carry for 0 para o primeiro JNC, caso o carry seja 1 para o JC, caso o valor da ULA seja diferente de 0 para o JNZ, e se a ULA for igual a 0, então o JZ vai ser acionado. Proposta da resolução.
Aqui temos a máquina de baixo nível. O primeiro estado a gente considerou como início. Ele permite limpar o PC, fazendo com que inicie a partir da primeira posição da memória de instrução. E no estado seguinte, que vai ser o busca, iniciamos a contagem do PC. Após isso, ele irá para o estado decodificar, que, a depender do opcode, vai encaminhar as operações descritas na tabela anterior. Aqui temos, cada operação consideramos como estado. Como dito anteriormente, o HLT será responsável por chavear o MUX, acho que posso dizer assim, e carregar um número no PC. Esse número é da instrução atual, que está sendo armazenado em um registrador. Por isso, que pcload igual a 1 e smux igual a 1. Já em LDR, o MD-RW será 0, porque vamos ler a memória de dados. Já o RF underline select igual a 0, porque os dados virão da RAM. Então, vamos ler a memória de dados. E o CTL RF0 será 1, porque vamos escrever no banco de registradores. Já o STR será o inverso do LDR, então a informação será lida do banco de registradores e escrita na memória. Por isso que são invertidos os valores. No move, iremos escrever em um registrador o dado de outro registrador. Por isso passaremos pela ULA, mas não será feita uma operação específica nela. Mas é por isso que, a partir desse estado, que começamos a ter os códigos específicos para indicar a ULA qual devem ser as operações feitas. Também temos o ADD, o SUB, o AND, o OR, NOT e o SHOR, e o CMP. Então, basicamente o que eu disse anteriormente vai ocorrer para todos esses estados. São os estados responsáveis pela ULA. O JMP será responsável obrigatoriamente por um salto, por isso que ele irá direto para o estado salto, onde pcload será ativado, permitindo a introdução de um valor no bloco PC, no contador PC. O JNC, JC, JNZ e JZ terão duas condições que permitirá eles irem para o estado salto, ou vão direto para a busca. No caso de JNC, ele vai para salto quando o carry for 0, como vimos na tabela. Se ele for 1, ele vai direto para a busca. JC, ele vai para salto quando o carry for igual a 1, e vai para a busca quando o carry for igual a 0. O JNZ, ele vai para salto quando o ULA for igual a 0, e vai direto para a busca quando o ULA for igual a 1. E o JNZ vai para salto quando o ULA for igual a 1 e vai para a busca quando a ULA for igual a 0. O bloco operacional consiste basicamente na alteração da saída dos registradores do MOVE e do STR. Temos a equação aqui, descrita através do opcode de cada um, e armazenamos em flags irmove e irstr. Essas variáveis, elas vão ativar os multiplexadores. E neles temos que, através dessa tabela aqui, podemos perceber que o ADD, o SUB, o END, o OR, SHOR e o COMP, todos eles vão para o endereço RA, RB, RC. E quem é RA, RB, RC? RA é o endereço do 11 ao 8º, a partir do bloco IR. RB vai pegar a saída 7 da Altu 4 do bloco IR, e RC vai ser o endereço de 0 a 3. Nós fizemos esse multiplexador porque comumente a saída de 1 a 8 do IR vai para o endereço RF0. Porém, somente no estado IR move que ele vai mudar o endereço RA para RB. O RF0 vai aderir o RB. Por isso que fizemos essa condição. A mesma problemática se aplica quando nos encontramos no estado STR. Comumente, a saída RF1 vai aderir o valor de RA. Vemos aqui na legenda. Porém,
No estado STR, ele vai aderir o valor de RB. Então, por isso que foi feita essa equação. Podemos constatar aqui, RF1, ele no estado STR é igual a A. Porém, nos outros estados em que ele é utilizado, sempre vai aderir o valor de RB. Já o RF2, ele vai aderir o valor do endereço de IR de 0 a 3, sempre, em todos os estados, quando ele é utilizado. No caso, ele vai ser RC. Então, RF2 é sempre igual a RC. Nesta imagem, temos o bloco de controle em comunicação com o bloco de dados e as suas respectivas memórias, a ROM e a RAM. Do bloco de controle, temos para o PC a entrada PCLoad, como já vimos ela, que vai permitir se o PCLoad vai carregar um valor específico da saída desse MUX. O Enable, que toda vez que ele for 1, o PC vai contar um dígito. E o Clear. Temos o mesmo Enable do PC, será o Enable da memória ROM, e também será o Enable do registrador, que vai armazenar o último valor de PC. Também temos, na saída da memória, o IR, ele vai buscar todas as instruções que estão nela contidas, os 16 bits, e esses últimos 16 bits irão para o MUX. Porém, somente os 8 primeiros bits serão utilizados, caso seja necessário. Porém, como a entrada LD-Val está sempre inabilitada, então não importa qual seja o valor que venha daqui, a não ser que estejamos em um estado específico, como por exemplo o de pular ou aquele de voltar a algum valor. Temos o load do IR e do controlador para o bloco de dados e a sua memória. Temos alguns barramentos de endereçamento dos registradores para o banco de registradores e o CTLRF0W, que é ele que vai permitir se o registrador vai ser escrito ou lido. Se ele for 0, o registrador vai continuamente ser lido. Se for 1, o registrador vai ser escrito com algum valor que esteja entrando a partir dessa comunicação, ouvindo da memória, passando pelo MUX, vai depender do RF Select, ou da ULA. A memória também funciona semelhante, a leitura dela. O MD-RW vai ser 0, quando a gente quiser somente ler, ou quando a gente não quiser alterar nada dela, caso estejamos trabalhando somente entre o registrador e a ULA, então vamos somente ler o dado. E caso a gente venha trabalhar diretamente nela, a gente manda escrever algum dado nela. E adicionamos o endereço, novamente, vindo do controlador. O endereço que serão os 8 primeiros bits, vindos do IR. Na saída da ULA, temos o carry e o ULA-comp, do comparador, esse ULA-comp. Caso no comparador os números sejam iguais, então ele vai ser 1. Caso contrário, continuará sempre sendo 0. E aqui temos o barramento de 3 bits, que indicará qual operação da ULA deverá ser feita. E a sua saída, como a saída da memória, também é um barramento de 8 bits. E caso contrário, a gente queira uma leitura direta do registrador para a memória, também temos uma saída direta, sempre inserindo o valor dele para a memória. E é este o trabalho da CPU que idealizamos. Espero que tenha entendido e obrigado.